Existe uma doença que, durante séculos, foi considerada uma das mais assustadoras da história da humanidade. Sem cura, sem chance de sobrevivência e com um final extremamente cruel: a raiva. Mas no meio do século XIX, em um laboratório na França, um cientista estava prestes a mudar completamente a história da medicina. E o que ele testaria pela primeira vez em um ser humano poderia ser chamado tanto de milagre científico quanto em um dos maiores riscos da história da ciência. E o nome do menino que entrou para a história foi Joseph Meister. Para quem não nos conhece, o meu nome é Thiago. Meu nome é Gustavo, e se você ficou curioso em saber mais sobre essa história, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Nós dois te esperamos até o final do vídeo. No século XIX, a raiva era uma das doenças mais temidas na medicina, transmitida principalmente pela mordida de animais infectados, especialmente cães. Ela atacava o sistema nervoso e, após o início dos sintomas, levava quase sempre à morte. Os sintomas eram aterrorizantes: hidrofobia, que é o medo extremo de água, convulsões, paralisia progressiva, alucinações e morte por falência neurológica. Na época, não existia tratamento eficaz. Se alguém fosse mordido por um animal raivoso, o destino parecia selado. Nesse cenário, entra ele, Louis Pasteur, um dos maiores cientistas da história. Ele já era conhecido por descobertas fundamentais sobre a fermentação, pasteurização e teoria dos germes, micro-organismos que causam doenças, e estava investigando uma possível forma de prevenir a raiva. Louis não havia testado sua técnica em humanos ainda, apenas em animais, com resultados promissores. Mas tudo estava prestes a mudar em 1885. Em uma pequena região da França, um menino de apenas 9 anos voltava para casa quando foi atacado por um cão. O animal estava claramente infectado com raiva. O menino sofreu múltiplas mordidas, ferimentos graves e um risco altíssimo de desenvolver a doença. O nome dele era Joseph Meister. A mãe de Joseph ficou desesperada. Naquela época, mordidas de animais raivosos eram praticamente uma sentença de morte. Mas ela ouviu falar de um cientista em Paris que estava trabalhando em algo experimental. Então ela levou o filho até o laboratório de Louis. Louis se deparava com um dilema. Ele não era médico, era químico. Nunca havia testado em humanos. O tratamento ainda era experimental. Mesmo assim, o menino provavelmente morreria sem intervenção. Louis então consulta médicos da época, como Alfred Vulpian e Jacques Grancher, que apoiam a tentativa do tratamento experimental. Com isso, ele toma uma decisão histórica: tentar salvar a vida de Joseph usando sua vacina experimental. Em julho de 1885, Joseph recebe uma série de injeções. O método desenvolvido por Louis consistia em injetar versões enfraquecidas do vírus da raiva, aumentar gradualmente a intensidade e treinar o sistema imunológico. Era uma ideia completamente nova para a época e extremamente arriscada. Após as primeiras aplicações, ninguém sabia o que iria acontecer. Se o vírus natural fosse mais rápido que a resposta do corpo, Joseph morreria. Durante dias, o mundo científico acompanhava o caso com extrema cautela. Joseph não desenvolveu a raiva. Ele sobreviveu e se recuperou completamente. Esse foi um dos primeiros grandes sucessos da imunização contra uma doença já instalada, um marco histórico. A partir desse caso, a vacinação contra a raiva começou a se espalhar pelo mundo. A história de Joseph não termina ali. Ele cresceu e mais tarde trabalhou no Instituto Pasteur em Paris. Sua vida ficou para sempre ligada a esse momento histórico. Ele se tornou um símbolo vivo de uma das maiores revoluções da medicina. O caso de Joseph não foi apenas um sucesso individual. Ele abriu o caminho para desenvolvimento de vacinas modernas, avanços na imunologia, controle de raiva no mundo inteiro e início da medicina preventiva moderna. E hoje, a raiva ainda existe, mas pode ser evitada com vacinação eficaz, algo impensável antes do ano de 1885. A história de Joseph mostra algo poderoso.
Às vezes a ciência avança exatamente nos momentos em que o risco parece maior. Um menino, um cachorro infectado e um cientista disposto a desafiar os limites do conhecimento. Foi isso que mudou a história da medicina para sempre. Então, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nos ajude a crescer mais e mais o canal Ciência Sem Jaleco. E lembre-se, aqui no Ciência Sem Jaleco a gente explica tudo, sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima.